Como fazer os primeiros 10.000 euros online. Neste vídeo vou falar sobre os principais pontos para tu conseguires chegar aos teus primeiros 10.000 euros online. Independentemente de tenhas uma audiência, uma marca pessoal, experiência ou outra coisa qualquer. E por isso que eu já deixei aqui os principais pontos que vamos falar neste vídeo. 8 princípios básicos que eu acredito também com base na minha experiência, naquilo que foi o meu background ao longo dos meus últimos 4, 5 anos, desde que também comecei na área do marketing e comecei a empreender e a prestar serviços. Eu acredito que estes são os principais pontos mais importantes. Muitos deles são também baseados nos princípios da oferta do Alex Hormozi. Vamos lá. Primeiro ponto, criar uma oferta vencedora. É, na verdade, o diferencial entre ter um negócio que tem sucesso e com lucro, um negócio que vai falir. É tão simples quanto isso. O princípio base de sobrevivência de um negócio está em ter uma oferta minimamente decente. E eu vou dar exemplos abaixo de como é que isto funciona na prática. Mas basicamente, para que todas as pessoas, mesmo estejas tu a começar ou já tenhas um negócio, eu acho que nós devemos deixar bem claro e pelo menos chegar a esse consenso de que ter uma oferta minimamente decente é extremamente fundamental para que o negócio, seja o teu negócio, seja o negócio de qualquer pessoa, é fundamental ter uma oferta boa para que o negócio esteja a funcionar e esteja a ter lucro. Agora, qual é o problema disto? Primeiro de tudo, o problema da comoditização. Isto baseia-se num pilar simples. O teu produto, ao ser comoditizado, passa a ser definido com base em preço e não em valor. Se todos os produtos do mercado são iguais, a única forma de o teu cliente ou o teu potencial cliente ver a diferença entre eles é basicamente pelo preço, ok? Por exemplo, quando vocês vão ao supermercado e vocês vão para a secção do arroz, por exemplo, isto é o exemplo mais básico e clássico que existe no marketing. Vocês vão olhar para o arroz e, a maioria dos casos, as pessoas procuram sempre a marca com o preço mais baixo. Isto porquê? Quando as pessoas procuram pelo preço mais baixo, é porque elas não veem diferença no produto, ok? Ou seja, basicamente o produto é todo igual, ok? E a única diferença está na característica e mesmo dentro daquela característica do produto, se tu encontras diferentes opções, ou seja, vamos pensar, existe arroz basmati, que é da marca X e da marca Y. Ok, é desta categoria, arroz basmati, mas, ok, para mim é indiferente qual é a marca. Eu vou procurar inevitavelmente pelo preço mais baixo. Eu acho que isto é common sense, certo? Agora, qual é o objetivo do teu negócio? É ter mais lucro, certo? Se esse é o objetivo principal, que sentido é que faz tu estares a competir com outras empresas ou negócios com base no preço? As tuas margens não só vão estourar, como o teu negócio também vai crescer mais lentamente. Ou se calhar até nem cresce. E aqui percebe-se a importância de ter uma oferta vencedora. Pois ter uma oferta vencedora é teres uma oferta que não pode ser comparada a mais nenhuma do mercado. Ou neste caso, do teu mercado. Pois ter uma oferta vencedora é teres uma oferta que não pode ser comparada com mais nenhuma no mercado. Uma oferta que se destaca das outras e que não pode ser comparada é uma oferta que permite cobrares 2, 3 ou 10 vezes mais do que os teus concorrentes. Simplesmente porque se a oferta não pode ser comparada, por ser baseada em valor e não em preço, tu podes cobrar o que tu quiseres, desde que o valor da tua oferta, face ao resultado prometido ao teu potencial cliente, a justifique. Ou seja, isto vai sempre depender também da percepção de valor do teu cliente ou do teu público-alvo, pois há coisas que são mais valiosas para uns do que para outros. E a grande questão é, será que o teu cliente vai ver muito valor naquilo que tu ofereces ou ele compara a tua oferta com todas as outras que ele vê no mercado e vê a tua oferta como mais uma qualquer no mercado? E por falar em mercados, escolher o mercado certo é outro pilar fundamental. Existe uma premissa no marketing que é: tu podes ter o pior produto, horríveis preços, má logística, não saberes vender e muito mais. Mas se tu tens
uma multidão faminta, isto é, uma procura enorme ou uma necessidade que só tu podes resolver, tu, mesmo assim, vais vender. É como aquela analogia de vender água a 1000 € no deserto. As circunstâncias e o contexto mudam a percepção de valor e o índice de procura / oferta. Ou seja, é muito mais impactante tu estares num mercado com alta procura, ok? Do que um mercado onde já há muita oferta daquilo que tu tens. Ok? Por exemplo, quantos restaurantes tu vês aí que têm boa comida, bom serviço, mas que mesmo assim têm dificuldades para conseguir captar clientes? Tem a ver com a necessidade do mercado e a quantidade de oferta que há nesse mesmo mercado. Por isso, que mercado escolher? Existem 3 pontos importantes na hora de escolher um mercado. O primeiro é haver uma necessidade forte por resolver, ou seja, alta procura e baixa oferta. O segundo ponto importante para um bom mercado é poder de compra, ok? E o terceiro ponto é ter um mercado que está em crescimento, como por exemplo inteligência artificial ou educação online, ok? Ou seja, basicamente estes são os 3 pilares importantes que qualquer mercado que, por acaso de tu não saberes um mercado que escolher, estes são os 3 pilares importantes. Ou seja, o que é que, e provavelmente as pessoas estão a perguntar, o que é que isto tem a ver com fazer 10.000 €? Bem, na verdade tem tudo a ver, porque isto é a diferença, basicamente, entre o quão rápido tu consegues lá chegar, ok? Porque se tu, basicamente, estás num mercado que é, basicamente, uma porcaria, ou seja, um mercado em que não tens uma forte necessidade para resolver, não tem poder de compra, ou se calhar não está em crescimento, como por exemplo, vou dar um exemplo, o mercado de jornais de papel, ok? É um mercado que está a cair ano após ano. E, por exemplo, investir, criar um negócio nesse nicho de mercado, não é, a longo prazo, não é sustentável. Não faz sentido, ok? E, principalmente, ok, se calhar tu até tens uma necessidade, tens uma solução para um problema, consegues resolver, mas se calhar esse mesmo mercado não tem poder de compra. E eu estou a dizer isto porquê? Porque isto foi um erro, isto é um exemplo prático de um erro que eu cometi no meu primeiro negócio. Ou seja, eu tinha uma oferta em que eu basicamente tinha uma necessidade, resolvi essa necessidade, era um mercado que estava em relativa ascensão, mas o nicho no qual eu estava, em questão, não tinha poder de compra para a oferta que eu estava a promover, ok? E isso fez toda a diferença. Portanto, na hora de vocês escolherem um mercado, pensem sempre nestas 3 variáveis, ok? Agora, Value Equation. Uma vez que sabemos os pilares base, vejamos de forma resumida como criar uma oferta totalmente irresistível. A Value Equation nada mais é do que uma fórmula para vocês criarem uma oferta que seja o melhor possível, ok? E ela baseia-se desta seguinte forma. Ou seja, o valor é igual ao Dream Outcome, ok? Vezes a percepção da probabilidade de lá chegar, a dividir pelo tempo que vai demorar a chegar a esse Dream Outcome, esse objetivo final, vezes esforço e custo. Ou seja, isto pode ser tempo, energia ou dinheiro. E basicamente isto funciona da seguinte forma. Para vocês gerarem mais valor, vocês têm que aumentar estes 2, ou seja, vocês têm que aumentar a promessa, ou seja, o objetivo final tem que ser o mais alto possível, ou seja, qual é a percepção da probabilidade de tu lá chegares àquele objetivo? Qual é a percepção de que esse teu prospect, ou essa pessoa, esse consumidor vê em chegar a esse dream outcome, a esse objetivo final? E depois isto a dividir pelo tempo que vai demorar até chegar a esse dream outcome, multiplicado pelo esforço, custo, ou seja, dinheiro, tempo ou energia, ok? E neste caso aqui, vocês diminuírem isto o máximo possível, ok? Uma vez que vocês conseguem diminuir o tempo desde o momento em que a pessoa compra o vosso produto ou serviço até chegar ao resultado final
e vocês diminuem o esforço e o custo ou o tempo ou a energia o mais baixo possível, ou o risco neste caso, e vocês aumentam a percepção que o vosso prospect tem em acreditar em chegar a esse dream outcome, e vocês terem o dream outcome o máximo possível, isso vai querer fazer com que vocês tenham a maior oferta possível, ok? A melhor oferta de todas. E a verdade é que tudo isto é depois um jogo de quadrantes, ou seja, vocês até podem se calhar nem ter a melhor dream outcome, ok? Vocês até podem nem ter a melhor promessa de todas, ok? Na vossa oferta. Se calhar vocês até resolvem um problema específico, mas a percepção, vocês conseguem criar uma visão forte na cabeça do vosso cliente, porque vocês conseguem criar uma visão de como essa solução vai realmente funcionar e de como ele vai chegar ao resultado final, que é o dream outcome. E ao mesmo tempo vocês conseguem mostrar que o tempo ou a duração para conseguir chegar a esse dream outcome vai ser o mais baixo possível, e o esforço ou custo, ou digamos, se calhar o tempo, a energia necessária que aquele prospect vai ter que investir para chegar a esse resultado final também é baixo. E uma vez que vocês fazem isto, quanto mais baixo diminuírem, quanto mais baixo for estes dois aqui abaixo e mais alto forem estes dois, mais valor vai ter a vossa oferta, ok? E esse é o princípio base da equação de valor. Agora, como chegar aos 10.000 euros? Ok? Como fazer rapidamente? Como fazer os primeiros 10.000 euros o mais rapidamente possível? E o que é que tem tudo isto a ver, mais uma vez perguntando, o que é que tudo isto tem a ver com fazer os primeiros 10.000 euros? Agora, vejamos isto de uma forma prática, para começar a encaixar as peças. Uma vez que tu agora sabes esta base, transforma problemas em soluções, ok? Identifica qual é o dream outcome que tu vais prometer ao teu cliente. Pega no know-how que tu tens, identifica os problemas desse mercado e transforma isso numa solução. Pega no conhecimento ou no know-how que tu tens mais à mão, e uma vez que tu identificaste um grande problema daquele nicho em questão, ou daquele tipo, ou daquele target, e uma vez que tu identificaste esse mesmo grande problema que tu podes resolver, transforma isso numa oferta de serviço, ok? Isto é, uma solução. E uma vez que tu tenhas isso, pegas na equação de valor e pensa, qual é a melhor forma de eu transformar essa solução na melhor oferta possível, ok? E uma vez que tu descobrires isso, tu agora pensas, ok, quão rápido eu consigo chegar a 10.000 euros? E a verdade é que só há duas formas de lá chegar. A primeira é obteres mais clientes, ok? Como tu podes ver aqui. A segunda forma é tu aumentares o lifetime value desses mesmos clientes. Isto é, quanto é que tu fazes por cada cliente? E eu vou dar aqui um caso prático rapidamente para explicar o que é lifetime value. Imagina o seguinte, se tu cobras por mensalidade, vamos imaginar que tu cobras 500 euros por mês a cada cliente teu, e cada um fica em média 5 meses. Se formos a fazer as contas, o lifetime value de cada cliente teu é de 2.500 euros. Porque se em média, digamos que alguns ficam 3 meses, outros ficam 7 ou 10 ou o que for, mas a média dá mais ou menos 5 meses, e se por cada mês tu fazes 500 euros, em 5 meses fazes 2.500. Logo, o lifetime value, o tempo de duração, o tempo de vida de duração daquele cliente, rende-te, na verdade, 2.500 euros. E agora vamos imaginar o seguinte, se tu por cada cliente que tu fechas, fazes em média, digamos, 2.500 euros, esse é o teu LTV, Lifetime Value, ok? Agora, quanto é que tu vais cobrar por essa solução? É 1.000 euros? Se a tua solução for 1.000 euros, tu precisas de fechar 10 clientes por mês para conseguir chegar a 10.000 euros. Ou neste caso, precisas fechar 10 clientes para conseguir chegar a 10.000 euros, certo? E se tu por cada cliente fizeres 2.500 euros, tu vais precisar de fechar 5 clientes para chegar a 10.000 euros. Agora, se tu queres ter um preço mais competitivo, ok, vamos supor, a minha solução é 300 euros. Se calhar aí tu vais precisar de fechar muito mais clientes para conseguir chegar aos 10.000 euros, certo? Neste caso eu iria supor que estaremos a falar de mais ou menos 34 clientes para bater, não vai dar certo os 10.000, mas vai dar um bocadinho mais, mas precisarias pelo menos 34 clientes para conseguir fechar, para conseguir chegar a este resultado. Ou seja, com isto tu consegues perceber que, ok, com base, se eu tiver uma oferta melhor e conseguir cobrar mais, eu consigo
eu posso precisar de fechar menos clientes e conseguir chegar mais rapidamente a esse objetivo. Ou seja, enquanto que se eu tiver uma oferta de 300 euros, se calhar eu vou precisar de muito mais clientes, muito mais esforço para conseguir chegar a esse mesmo objetivo de 10 mil euros. Por isso, criares uma oferta vencedora é importante. E principalmente isto se tu queres ter mais margem de lucro e chegar lá aos 10 mil euros mais rápido. Por isso, malta, é basicamente isto o que eu queria falar e espero que tenham gostado deste vídeo. Se por acaso achaste este conteúdo interessante, eu convido-te a entrar na minha comunidade no School, totalmente grátis, o link está na descrição. Pois nas próximas semanas vou estar a lançar cursos e conteúdo de valor totalmente grátis, ok? Principalmente se tu tens um negócio, prestas serviços, és freelancer e se tu gostarias de ter acesso, apressa-te, porque eu não vou deixar esse conteúdo lá para sempre e assim que a comunidade chegar a 1000 membros, a comunidade vai se tornar paga. Por isso, é isso. Se gostaste do vídeo, deixa um like e se tu ainda não subscreveste o canal e não queres perder mais nenhum vídeo, subscreve já o canal. Até à próxima.